Olá, galerinha! Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é o petróleo. Com certeza vocês já ouviram falar do petróleo alguma vez na vida de vocês. Então hoje a gente vai estudar um pouquinho do que é o petróleo e da importância dele na nossa vida. Então inicialmente aqui para vocês, ó, é um líquido inflamável. O que é um líquido inflamável? Quando eu falo assim, líquido inflamável, é um líquido que pega fogo, tá? Qualquer coisa que vocês verem com rótulo líquido inflamável, cuidado, porque eles pegam fogo facilmente. Então vamos lá. O petróleo é um líquido inflamável, insolúvel em água. O que eu quero dizer com insolúvel em água? Que não se mistura com a água. Faz duas fases com a água, como é o caso do óleo. Pensem no petróleo como uma espécie de óleo. E ele é castanho ou negro, né? Ele tem uma coloração escura. É uma mistura homogênea. O que é uma mistura homogênea? Uma mistura homogênea é uma mistura que a gente não consegue diferenciar as fases. Lembram disso? Que só tem uma fase no sistema. Então, o petróleo é uma mistura homogênea. A gente não consegue ver separação nele. Porém, já que é uma mistura, tem mais de uma substância, correto? E ela é formada por hidrocarbonetos. Basicamente, hidrocarbonetos são substâncias que só possuem carbono e hidrogênio. Vou falar mais especificamente um pouquinho à frente. Extração do petróleo. O petróleo, ele se encontra a muitos metros abaixo do solo. Então é preciso um estudo, geralmente os geólogos, né, fazem estudos para fazer essa identificação do petróleo. Ao identificar o petróleo, eles extraem, né, como já ouviram falar, navios petroleiros. E esse petróleo vai para as refinarias. A partir dessa refinaria, acontece a separação por destilação fracionada. Vamos lembrar aqui rapidinho. A gente aprendeu que as misturas heterogêneas são feitas por métodos mecânicos. Lembra? Aquele catação, peneiração, decantação. Lembram da aula de 2 semanas atrás, ok? Já as misturas homogêneas são feitas pelos métodos físicos de separação, que foi a aula da semana passada. E aí a gente tinha que métodos? Era evaporação, era destilação simples, destilação fracionada, fusão e liquefação fracionada, lembram disso? Destilação fracionada. Qual era a diferença da destilação fracionada para a destilação simples? Ambas são feitas através da diferença do ponto de ebulição, né? Porém, a destilação fracionada usa uma coluna de fracionamento e ela é indicada para quando as misturas têm mais de 2 componentes. Então, vamos lá. Se o petróleo é uma mistura homogênea, líquida, né? Eu falei pra vocês que ela é como se fosse um óleo, então vamos tratar como se fosse um líquido. Uma mistura homogênea com muitos componentes, vai ser mais fácil separar por destilação simples ou pela fracionada. Claro que pela fracionada, porque aquela coluna de fracionamento vai garantir uma melhor separação desses componentes, tá? E aí, depois dessa destilação, ela passa por uns processos de craqueamento e reforma catalítica. Isso aqui a gente não vai entrar a fundo. O que é importante vocês saberem é que a partir do petróleo, a gente extrai ali óleo, a gente extrai ali graxa, o piche, que é do asfalto, querosene, gasolina. Olha, gasolina é muito importante. São várias coisas que a gente consegue extrair a partir do petróleo. E eles são colocados nesse craqueamento, nessa reforma catalítica, para eles terem uma melhor qualidade, ok? E uma coisinha também que eu queria falar para vocês sobre o pré-sal. Já ouviram falar do pré-sal? O pré-sal é uma jazida de petróleo que foi descoberta em 2007. Ela vai do Espírito Santo a Santa Catarina. Ela é a 7.000 metros do solo. Com a descoberta desse pré-sal,
a economia brasileira aumentou muito, 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 assim, colocou o Brasil num patamar econômico muito melhor a partir desse pré-sal. Então, eu queria falar para vocês, para a gente entender um pouco, não só da substância, mas da importância econômica deles. O petróleo é uma substância fundamental para o crescimento econômico do Brasil, do mundo, né? Mas colocando assim, é um dos principais fatores econômicos para o Brasil. E é através dele que a gente consegue várias matérias-primas para várias substâncias do cotidiano. Eu falei das matérias que saem brutamente, né? Que é ali a graxa, o piche, a gasolina, o óleo lubrificante, o querosene. Mas vocês vão ver que secundariamente dá para fazer muito mais substâncias com com essas matérias-primas. E é isso que eu vou falar para vocês agora. Então, olhem a importância do petróleo. A partir do petróleo, a gente consegue extrair a nafta. Essa nafta é transformada em etileno e propileno. Não precisem se preocupar com o que é de fato etileno e propileno, porque vocês vão estudar os hidrocarbonetos a partir do segundo ano do ensino médio. Mas, a partir desse etileno e propileno, vocês conseguem, é possível a matéria-prima para plásticos, tinta, cosméticos, remédios, tecido, borracha. Olha a importância do petróleo para várias indústrias, indústria têxtil, várias indústrias. Então, além disso, o gás de efeito do petróleo gera o propano e o butano, que são outros hidrocarbonetos, que é nada mais nada menos do que o gás de cozinha. O que está ali contido dentro dos botijões na cozinha de vocês, que é o gás de cozinha, também é extraído do petróleo. Além disso, combustíveis, gasolina, óleo diesel, querosene, óleo combustível, lubrificante e, como eu falei para vocês, o asfalto. Então, a partir do petróleo a gente consegue várias matérias-primas primárias e, a partir dessas matérias-primas primárias, a gente consegue diversas matérias-primas secundárias. Só que eu não posso deixar de falar dos problemas que podem ser causados. Coloquei os 3 principais. Derramamento, né? Muitas vezes ali na parte da extração do petróleo, acaba acontecendo um derramamento, então acaba afetando ecossistemas, mortes de peixes, né? Ali o ecossistema marítimo acaba sendo afetado por conta de alguns derramamentos que podem acontecer. E que infelizmente acontecem. Né? Seja por causa do navio petroleiro, seja por conta da extração mesmo. A acidificação dos oceanos, que é até um problema secundário, é um problema indireto, porque a queima dos combustíveis gera um CO2, que é o gás carbônico. Esse gás carbônico acidifica os oceanos, então acaba afetando diversos ecossistema marítimo mesmo. E, indiretamente, também é um aquecimento global. Essa queima dos combustíveis gera esse CO2 que acabam intensificando o efeito estufa. E acaba gerando esse aquecimento global. O planeta está tendendo a ficar um pouco mais quente a cada ano, né? As geleiras estão derretendo, aumentando o nível dos oceanos. Então, indiretamente é causado pelo petróleo, porque é através dos combustíveis provenientes do petróleo que esses problemas estão sendo intensificados, ok? Vou passar umas páginas de exercício para vocês, bem tranquilinho. Mas, assim, o objetivo da aula mesmo é fazer vocês entenderem a importância do petróleo para diversas áreas, diversas matérias-primas e economicamente para o Brasil também.